Olá pessoal, eu sou a Carolina, professora de redação do Polo de Guapimirim. Hoje a nossa orientação especial é sobre trabalho na contemporaneidade e mais uma vez eu abro os vídeos de orientação para a gente pensar um pouquinho da relação desse tema com a prova de redação em si, ok? E é um tema possível de cair na redação do Enem ou na redação do CEDERJ, porque hoje, no meio dessa pandemia, a gente tem que pensar no sentido do trabalho, né? Qual foi o sentido que o trabalho tomou nesse momento tão turbulento que a gente está vivendo, ok? Então, o nosso texto de orientação, ele traz alguns aspectos históricos e também vai trazer aspectos de reflexão sobre você enquanto trabalhador, para quem você presta serviço, qual o valor da sua mão de obra de trabalho, correto? Então, tudo isso a gente tem que pensar, além dessa questão que envolve o nosso ir e vir dentro da sociedade, a gente tem que pensar também a respeito da pandemia, né? As relações de trabalho, elas se modificaram, a gente está em contato direto remotamente, né? Então, nossas relações, elas se modificaram durante esses 6, 7 meses em que a gente está em isolamento social. Então, nós precisamos pensar o trabalho hoje dentro dessa perspectiva, ok? Então, as professoras de geografia e de história vão dar um panorama mais aprofundado sobre a questão de trabalho durante o período histórico e também as relações de trabalho que se constituem hoje, ok? Até a próxima, um beijo. Oi pessoal, eu sou Fernanda, sou mediadora de História do Polo de Guapimirim, do PVS, e eu vou dar continuidade à fala da mediadora Carol, trazendo alguns aspectos da disciplina de História que nos ajudam a pensar a história do trabalho e dos trabalhadores no mundo e no Brasil. Bom, a gente vai ter que voltar um pouquinho ali para o século XVIII, a passagem do século XVIII para o século XIX, quando a humanidade vai vivenciar um evento de grande importância e que vai modificar toda a vida das pessoas que viviam naquele momento e que fatalmente afetaram as nossas vidas, a maneira como nós vivemos hoje, que vai ser a primeira grande revolução industrial, que acontece inicialmente na Inglaterra e que se espalha para todo o globo. Nesse momento, entre o século XVIII e XIX, a gente tem a passagem de uma sociedade majoritariamente agrária, ou seja, estabelecida nas zonas rurais, e trabalhadores artesanais, por uma sociedade urbana, ou seja, majoritariamente estabelecida nas grandes cidades, com um trabalho industrial e uma classe operária, ou seja, uma classe de trabalhadores fabris. Esse processo é extremamente importante, porque modifica toda a maneira, todas as relações sociais e a maneira como o trabalho passa a ser organizado, uma vez que as grandes fábricas vão aparecer ao longo desse momento, né? A partir desse momento em diante. Na década de 30, já no século XIX, em 1830, a gente vai ter a formação de um movimento importante na Inglaterra, que é o cartismo, que vai ser a primeira organização de trabalhadores operários, né, em luta pela adoção da Carta do Trabalho, que era justamente para garantir direitos, né, dessa nova classe operária. E esse processo, o cartismo, ele vai coincidir com a criação das primeiras grandes organizações sindicais, né, as unions. Aqui no Brasil, o trabalho escravo, né, que vigorou até 1888, ele vai ser abolido e só então é que a gente tem, de fato, a institucionalização do trabalho livre e assalariado, né? Nos anos 30, em 1930, Getúlio Vargas vai assumir o poder e a partir desse momento, no seu governo, entre 1930 e 1945, a gente vai ter um projeto de governo, um projeto de poder que alguns historiadores vão conceituar como um projeto trabalhista. Ou seja, uma das características principais do governo Vargas, depois que assume o poder em 1930, é justamente afirmar um Estado forte, intervencionista,
e com a criação de 2 importantes ministérios. Um vai ser o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e o outro vai ser o Ministério da Educação e Saúde Pública. De maneiras diferentes, os 2 ministérios tinham o objetivo de desenvolver justamente políticas públicas de incorporação da classe trabalhadora na ordem política. Então, o primeiro governo Vargas ele vai ser responsável por uma série de medidas importantes para a classe trabalhadora operária, como a regulamentação da lei do salário mínimo, o decreto-lei relativo à isenção de impostos para habitações proletárias em 1938, a criação da Justiça do Trabalho em 1939, a fixação do salário mínimo em 1940, a instalação da Justiça do Trabalho em 1941, além de várias outras medidas importantes, uma delas, a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, enfim, uma série de medidas que vão regulamentar essa classe trabalhadora, ao mesmo tempo que vai proibir algumas lideranças sindicais, né, de defender algumas ideologias consideradas subversivas à época. Então, a gente tem, ao longo do governo Vargas, uma das mais importantes constituições do Brasil, que é a Constituição de 1934, que vai ser justamente responsável por apresentar algumas dessas várias medidas que eu citei aqui. Só que o trabalhador rural, ele não foi contemplado por essas medidas no primeiro governo Vargas. É só ao longo da década de 60 que os trabalhadores rurais, que ainda eram a maioria da classe trabalhadora, vão ser contemplados com alguns direitos trabalhistas, né? Então, alguns problemas aparecem nesse momento justamente porque havia muitas profundas diferenças regionais, como existem até hoje, ou seja, entre os diversos estados, né, e no interior dos estados, e uma população majoritariamente rural, né, de trabalhadores, que foi excluído desse processo e que vai ser incorporado ao longo da década de 60. Então, esses são alguns aspectos históricos que a gente vai poder aprofundar na nossa orientação acadêmica especial no sábado. Olá, queridos e queridas, meu nome é Lara, sou tutora de Geografia e hoje a gente vai falar sobre um tópico muito importante, que é justamente o mundo do trabalho. A Fernanda já deve ter falado com vocês, né, sobre um contexto histórico de surgimento desse contexto do trabalho, mas agora o que eu pretendo fazer é mostrar justamente como se dão as relações trabalhistas no mundo atual, na contemporaneidade, como isso, né, fica sendo estabelecido. Primeiro, a gente sabe que estamos vivendo num período de terceira revolução industrial, onde há diversas mudanças, né, estruturais, e até mesmo das relações trabalhistas, como, por exemplo, a maior flexibilização desse trabalho. E aí, gente, com a modernização proveniente desse meio técnico, científico e informacional que a gente está inserido, associado também ao processo de globalização, a gente percebe, né, que a indústria ela começa a se modernizar cada vez mais, fazendo com que menos trabalhadores estejam inseridos dentro do processo produtivo, assim como o campo também começa a se modernizar cada vez mais, e a gente percebe a minoria, né, de trabalhadores rurais inseridos nas produções, né, agrícolas. E o que a gente percebe é um inchaço, né, um êxodo rural dessa população do campo, que foi substituída pela modernização, indo em direção às cidades, e essa população que estava inserida no setor secundário, perdendo seu emprego pela modernização e também tendo que arrumar alguma outra possibilidade de emprego. Associado a isso, a gente ainda tem um modelo econômico, que é o neoliberalismo, sendo inserido também juntamente com esse período de terceira revolução industrial, onde a gente vai ver uma menor participação do Estado nas questões sociais e econômicas. E aí, associado a isso tudo, né, associado ao desemprego no setor primário, ao desemprego no setor terciário, no setor secundário, a gente tem uma hipertrofia do setor terciário, que vai ser o setor, né, da prestação de serviços, e vai ser o setor da economia mais heterogêneo, né, na atualidade. Vai ter desde o camelô até o médico.
Então, quer dizer, dentro desse contexto de desemprego que a gente começa a vivenciar em outros setores, a gente percebe um inchaço do setor terciário, abrigando a maior parte da mão de obra. E aí a gente percebe que cada vez mais, dentro do contexto que a gente vive hoje, de contemporaneidade no mundo do trabalho, a gente vê a precarização desses trabalhadores por meio de reformas trabalhistas como essa que começou no governo do Temer e está até no segmento do governo do Bolsonaro, né, que flexibiliza, né, tem uma maior flexibilização de leis, como, por exemplo, a negociação entre o patrão e o trabalhador sendo maior do que, por exemplo, o que está previsto nas leis, das leis trabalhistas. A gente tem uma questão de gênero relacionada às mulheres grávidas, que agora elas podem trabalhar dentro de ambientes insalubres, com pouca ventilação, pouca iluminação, em lugares apertados. A gente tem questões de flexibilização relacionadas à licença maternidade e à amamentação também. Então, quer dizer, há uma maior flexibilização dentro desse meio trabalhista atual, onde, por exemplo, fica legalizado trabalhar os domingos e feriados, principalmente quando a gente está falando do setor da indústria e do comércio, certo? Então, quer dizer, a gente vê um aumento da precarização desse trabalhador. Associado a isso, a gente também tem reformulações como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar disso, da uberização, que é justamente, né, mais uma maneira de precarizar esse trabalhador que não vai ter direito a 13º, a férias, a leis que fiscalizem o seu horário de trabalho. Então, quer dizer, muitas vezes esse cara vai trabalhar muito além, né, do que seria previsto na legislação. Só que aí, proveniente, né, de um quadro meio que desestimulante de conseguir empregos dentro do cenário atual que a gente vive, já que a gente sabe que o Brasil está passando aí dos 13% de desempregados dentro desse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente sabe que as pessoas acabam se submetendo, não porque elas querem, mas sim porque elas precisam, né, dentro desses cargos e dentro dessa precarização toda existente no mundo trabalhista. Então, gente, o que eu quero trazer, o intuito desse vídeo é fazer com que vocês pesquisem, né, sobre o mundo do trabalho, as reformas trabalhistas e o que isso vai impactar na vida de vocês. Porque é extremamente importante vocês entenderem essas condições, já que vocês daqui a pouco vão estar inseridos nesse mundo novo do trabalho. Então, galera, um beijão pra vocês e até a próxima, né? Tudo bem? Meu nome é Eric, sou mediador de Química do Polo de Guapimirim. Eu vou dar, né, um encerramento a todo o debate que foi levantado aqui pelas mediadoras pela Carolina, pela Fernanda e pela Lara, acerca do trabalho na contemporaneidade. Né? É um assunto relevante, nós estamos passando por um processo, né, de reformulação das leis trabalhistas, conforme as meninas já tinham falado. Então, mediante esse debate, mediante toda a discussão que foi levantada, né, é muito importante que vocês compareçam, né, a nossa live que vai rolar amanhã, sábado, dia 5 de setembro, para a gente poder continuar debatendo, continuar discutindo sobre esse assunto, tá? Vocês já estão em posse do texto, então após a leitura do texto, né, nesse sábado agora, vocês terão a oportunidade, né, de debater esse assunto, discutir com a gente, trazer outras questões que talvez não tenhamos colocado por falta de tempo, né, que não consta aqui nesse vídeo, tá bom? Então, o convite foi feito, aguardamos todas e todos vocês, tá? Nossa live sobre o debate da orientação acadêmica especial sobre o trabalho na contemporaneidade, tá bom? Um forte abraço e até lá, pessoal. Muito obrigado.